O transporte público está suspenso, né, em todo o estado desde março. Agora o governo do estado estuda uma forma de retomar o serviço de um jeito seguro. Vamos ver. Tem sido assim desde o dia 18 de março. Terminal urbano fechado. Terminal rodoviário sem qualquer movimentação. O mesmo documento que decretou situação de emergência por causa da pandemia em Santa Catarina também suspendeu a circulação do transporte coletivo, tanto municipal quanto intermunicipal, interestadual e até internacional. Mas passados 2 meses, e com a retomada gradual de diversos setores da economia catarinense, a liberação dos ônibus voltou à pauta no governo do estado. O setor construiu com a Secretaria de Infraestrutura normas sanitárias. O COIS avaliou essas normas e hoje, então, nós deliberamos sobre essas normas, considerando o posicionamento do COIS. Das conversas e deliberações que nós fizemos hoje, nós tivemos uma consolidação, um avanço bastante significativo. Contudo, nós precisamos, em 3 itens ainda, fazer alguns encaminhamentos, novas análises. Me refiro à taxa de ocupação dos ônibus, me refiro ao processo de desinfecção ao longo da operação do transporte coletivo municipal e também um diálogo com o setor produtivo e de serviço para que a gente possa verificar alternâncias no horário de funcionamento ou de início das operações, para que a gente reduza o fator aglomeração nos horários de rush. A Assembleia Legislativa já aprovou um projeto de lei que considera o transporte coletivo municipal e intermunicipal como serviços essenciais. O projeto aguarda a sanção do governador. Mas o governo ainda não prevê datas para quando os ônibus voltem a circular. O assunto tem sido tratado em reuniões com a Secretaria da Saúde, pasta que deve regulamentar o funcionamento e as regras sanitárias para a limpeza e distanciamento dentro e fora dos coletivos. Santa Catarina é hoje o único estado do país sem circulação de transporte coletivo. Alguns setores da economia reivindicam fortemente a retomada do serviço. É o caso do comércio, por exemplo, que alega baixo movimento desde a reabertura porque grande parte dos clientes não tem como se deslocar. A grande questão é como garantir a circulação dos passageiros e conter a disseminação do novo coronavírus em um serviço onde o contato entre as pessoas e as aglomerações são praticamente inevitáveis. Em Curitiba, a alternativa encontrada foi operar com 50% da capacidade em cada ônibus. O transporte funciona com a tabela de horários de sábado. Os terminais receberam marcações de distanciamento de 1,5 metro para as filas. O número de passageiros, que costumava ser de 759 mil pessoas por dia, hoje gira em torno de 237 mil. Mas a frota disponível é quase 5 vezes maior do que a demanda, para evitar as aglomerações. O uso de máscaras é obrigatório e a fiscalização atua especialmente nos horários de pico e nas estações tubo mais movimentadas. Em Porto Alegre, 31 rotas foram desativadas e houve redução de viagens no horário de pico em 138 linhas. A oferta de viagens está 70% menor, mas a retomada do comércio tem gerado mais demanda e os passageiros enfrentam superlotação e longos períodos de espera nas paradas. Em Florianópolis, o prefeito já se manifestou sobre o assunto. Mesmo que a liberação do transporte aconteça, o serviço deve permanecer suspenso na capital. Aqui em Florianópolis, nós não iremos liberar. Na análise técnica e científica que nossa equipe fez, ainda é muito cedo para isso. Estamos reabrindo o comércio aos poucos com responsabilidade, analisando passo a passo. Mas liberar geral só quando a pandemia estiver terminando, o que ainda não é o caso. Este infectologista e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica que o funcionamento do setor precisa de regras rigorosas para a lotação dos veículos e higiene dos usuários. É o momento de ir e voltar do trabalho, os momentos de maiores riscos para o trabalhador. Agora, algumas medidas podem ser adotadas no sentido de mitigar, de minimizar esse risco, como, por exemplo, as pessoas obrigatoriamente utilizarem máscaras na entrada do coletivo,
ter alguém que possa higienizar a mão das pessoas, utilizando álcool 70 e também evitando as grandes aglomerações. Então, assim, ter um número maior de unidades, de vagões no trem, ou no metrô, ou no ônibus, né? Ou pela cidade, até mesmo em barcas que fazem esse tipo de transporte, é o ideal. Outra medida sugerida por médicos e representantes do setor comercial é a alternância de horários de funcionamento para diferentes estabelecimentos. Assim, o movimento de passageiros seria melhor distribuído, evitando os momentos de pico. E mais do que nunca, o bom senso em nome da coletividade. A população precisa ser, sim, orientada, ela precisa ter o direito de ir ou vir ao trabalho com o mínimo de segurança. Agora, para isso, né, cada um tem que fazer a sua parte, e os empresários também, porque não adianta você dizer, não, vai de máscara, vai com álcool, você bota 100 pessoas no ônibus que cabe 30, 35. Então, eu acho que tanto o poder público quanto os empresários devem trabalhar em conjunto no sentido de dar mais conforto, mais segurança para esse trabalhador.